boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez, que bom que podemos ter esse encontro novamente com vocês que nos acompanham pelo YouTube, para este momento onde, apesar que os nossos cultos que não estão sendo transmitidos, mas a gente pode ter um tempo onde você pode ser também alimentado e também edificado pela palavra de Deus. Então que bom que você pode estar conosco, que bom que a sua família pode estar aqui com a gente nesta noite, e nós queremos começar esse momento tendo um tempo de oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez te agradecemos pela semana que tivemos, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela oportunidade de mais este encontro. Obrigado pelas pessoas que estão aqui nos acompanhando pelo YouTube, que podem também participar conosco e que a palavra que será compartilhada nesta noite possa edificar a vida das pessoas e famílias. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu era criança, bem pequena, eu me lembro de uma experiência que foi um pouco traumatizante para mim. Eu lembro que uma vez a minha mãe estava fazendo uma sobremesa que a gente gostava. Ela derretia açúcar e misturava coco, até com que aquele caldo de açúcar endurecesse, então virava uma bala de açúcar. Eu lembro que meus irmãos e eu gostávamos muito disso. E como toda criança, quando eu via a mãe preparando algo que ela gosta, eu estava muito ansioso para poder comer aquela bala de açúcar e coco. E então minha mãe estava ali mexendo o açúcar com a colher e eu ali do lado observando. Até que então, num determinado momento, a minha mãe tira a colher da panela e coloca do lado. E eu muito rápido fui tentar pegar a colher para poder comer e lamber a colher. Só que o que aconteceu? O açúcar estava quente e eu queimei a minha mão. Ainda que esse exemplo possa parecer um exemplo bem simples, isso mostra que muitas vezes a nossa falta de conhecimento, e eu era uma criança, e eu só sabia que a bala de coco de açúcar que a minha mãe fazia era gostosa, mas eu não fazia ideia que o açúcar, enquanto estava sendo derretido, ficava quente e que se você encostasse poderia queimar a mão. Eu aprendi da pior maneira possível, ou seja, através da dor. Então, com isso, a gente percebe que às vezes a falta de conhecimento, a falta de entendimento pode nos causar prejuízos. E ainda que esse causou dor para mim, eu lembro que eu tive que dormir eu dormi com a minha mão dentro de uma bacia de água por causa da dor, não foi tão grave assim. Mas existem situações onde a falta de conhecimento pode trazer prejuízos muito maiores para nós. Por isso, existe uma palavra num livro de um profeta da Bíblia, que está lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, onde nós somos confrontados com uma dura realidade. A palavra do Senhor que veio ao profeta traz a seguinte declaração sobre o povo de Deus no Antigo Testamento. Deus diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Essa declaração de Deus não é uma mera suposição, onde Deus diz: eu acho que o meu povo está sendo destruído, que o meu povo está sofrendo consequências terríveis nas suas famílias, nas suas cidades, na sua economia, porque lhe falta conhecimento. Não é uma suposição. O que Deus está fazendo aqui é uma afirmação. O meu povo está sofrendo, padecendo e sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quando Deus ele olha para o seu povo e a maneira como o povo estava vivendo, Deus constata de uma maneira muito clara que a razão pela qual o povo está sofrendo é porque, de fato, o povo está com falta de conhecimento. E a falta de conhecimento mencionada aqui no livro do profeta Oséias não é uma mera questão de formação acadêmica ou de conhecimento intelectual. Não tem tanto a ver com aprender algo, mas sim com conhecer alguém. O sofrimento do povo, a destruição do povo, é consequência da falta de conhecimento de Deus. Você pode conhecer muito sobre vários assuntos. Existem pessoas com um conhecimento acadêmico e intelectual absurdo. E ainda assim, muitas destas pessoas, às vezes, estão vivendo uma vida caótica, uma vida totalmente bagunçada. Porque, ainda que a gente possa conhecer sobre várias coisas e sobre muitos assuntos, isso não seria suficiente para evitar com que a nossa vida pudesse tomar descaminhos e pudesse fazer com que a nossa vida, muitas vezes, começasse a padecer por erros que são talvez muito básicos que nós cometemos, porque nós nos afastamos de Deus e não conhecemos a Deus. Queridos,
nem toda a vida vale a pena ser vivida. E com isso eu não estou dizendo que você deve abrir mão da sua vida. Até porque quando eu digo que nem toda a vida vale a pena ser vivida, não sou eu que digo isso. Muitas pessoas já fizeram tal constatação, né, quando elas alcançaram uma certa idade e olharam para trás e diz: eu vivi uma vida, conquistei grandes coisas, fiz grandes obras, deixei um legado absurdo, mas ainda assim faltou alguma coisa. E o que falta muitas vezes é esse extremamente necessário, que é esse conhecimento, que, como eu disse, que não é um conhecimento sobre algo, mas é o conhecimento de alguém. E esse conhecimento que eu falo é o conhecimento de Deus. E eu quero convidá-los para lermos uma passagem bíblica que fala sobre a importância do conhecimento de Deus. E a passagem que eu quero ler com vocês nesta noite é da segunda carta de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 2 até o 11. E eu leio com vocês, você pode também ler na sua Bíblia em casa. E lá diz: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, os irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se assim agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler toda a segunda carta de Pedro. É uma carta que vale muito a pena ler. E nessa carta, Pedro dará uma grande ênfase sobre a importância de nós conhecermos a Deus. Ou seja, de que cada pessoa chegue ao pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. E por que é importante chegar ao pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo? Para que não aconteça o que estava acontecendo com o povo de Deus no Antigo Testamento, né? Que o meu povo está sendo destruído e padecendo por falta de conhecimento. Quando você percebe que, quando você está lendo uma passagem bíblica e você percebe que um tema, ele se repete várias vezes num curto espaço de tempo, isso significa que aquilo que está sendo dito é algo que você precisa prestar muita atenção. E como eu disse na segunda carta de Pedro, essa importância de conhecermos a Deus e a Jesus Cristo é algo que se repete em várias passagens, em vários versículos. Por exemplo, nesta passagem que nós acabamos de ler, Pedro destaca a importância de conhecermos a Deus e a Jesus no versículo 2, 3, 5, 8, e depois também lá no capítulo 3, no versículo 18, novamente ele fala sobre a importância de conhecermos a Deus e a Jesus. E de novo, por que ter esse pleno conhecimento é importante? Porque, de acordo com a palavra que Pedro escreve, quando nós conhecemos, nós temos este pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, graça e paz nos são multiplicadas. Graça significa presentes que Deus nos dá, que não são cobrados, por isso são presentes. São bênçãos, são orientações, são conselhos que Deus nos oferece por meio da sua palavra, que nós não merecemos. Graça envolve também o perdão que Deus nos dá pelos nossos pecados. A graça de Deus envolve também a nossa reconciliação que Deus promove com Ele e também essa reconciliação que Deus quer permitir com que a gente possa ter com outras pessoas. E uma vez que a reconciliação ela se manifesta
como uma obra graciosa de Deus, então nós temos paz. Paz com Deus, paz conosco mesmo, paz com as outras pessoas. Por isso Pedro diz que quando nós conhecemos a Deus, nós temos o pleno conhecimento de Deus, nós experimentamos presentes preciosos que Deus nos dá e experimentamos paz em nossa vida. Ao mesmo tempo, Pedro ele segue dizendo que quando nós temos o pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nós somos presenteados com tudo aquilo que é necessário para que a gente possa viver uma espiritualidade saudável, para uma vida que é voltada para Deus, para a vontade de Deus, e que com isso se manifesta em atitudes piedosas, que refletem a nossa fé. Piedade nada mais é do que o exercício prático daquilo que nós cremos. Se eu creio em Deus e na palavra de Deus, a minha piedade se manifesta numa vida que é condizente com aquilo que é a vontade e o propósito de Deus. Ao mesmo tempo, quando nós temos o pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. E nós vamos nos afastando cada vez mais do nosso antigo procedimento, a nossa antiga maneira de viver, quando nós ainda não conhecíamos a Jesus e nem a palavra de Deus. Ou seja, enquanto nós estamos nos tornando mais parecidos com Jesus, nós vamos também deixando para trás aquela vida que muitas vezes era marcada pelo pecado, pela rebelião e pelo distanciamento de Deus. Além disso, nós também temos a nossa vida e o nosso caráter sendo trabalhado por Deus e pela palavra de Deus dia após dia. E sabe, queridos, essa transformação que vai acontecendo na nossa vida, no nosso caráter, não é algo que é fruto da minha própria força, das minhas próprias capacidades, não é tanto aquilo que eu estou fazendo para Deus, mas tem muito mais a ver com aquilo que Deus está fazendo na minha vida. E aí, consequentemente, uma vez que essas coisas vão sendo operadas em nossa vida, elas se tornam presentes em nossa vida, nós estaremos caminhando em direção à salvação de Deus e à vida que Deus nos promete, a vida plena que Deus nos promete, e com isso, escapando da destruição, da decadência, do caos, da destruição. E por isso, Pedro conclui no versículo 11, nós teremos garantido a nossa entrada no reino de Deus. Queridos, vocês percebem quantos benefícios o conhecimento de Deus traz para a nossa vida? Quantas coisas boas é fruto do conhecimento de Deus para a nossa vida? Por isso é fácil concordar com Oséias, que muitas vezes nós perecemos, nós sofremos, estamos sendo destruídos porque nos falta conhecimento, não de algo, mas de alguém, que é o conhecimento de Deus. Esse sempre será o risco de nós rejeitarmos o conhecimento de Deus. Ah, mas eu sei quem Deus é. Eu já ouvi falar de Deus. Como eu posso rejeitar o conhecimento de Deus? Queridos, nós rejeitamos a Deus e o conhecimento de Deus quando nós não confiamos plenamente em Deus e em sua palavra. Nós até podemos acreditar que Deus existe, mas nós não queremos colocar em prática ou viver dentro daquilo que é a vontade e o propósito que Deus tem para nós e que Ele nos ensina a partir da sua palavra. No tempo de Pedro, as pessoas buscavam vários tipos de conhecimentos, diferente daquilo que estava na palavra de Deus. Alguns tinham ligação com esoterismo, com práticas supersticiosas, com conhecimentos ocultos, e essas pessoas acreditavam que ali estava o verdadeiro conhecimento, e com isso negavam a palavra de Deus, rejeitavam a Jesus, porque achavam que isso eram coisas simplórias demais. Por isso, Pedro também faz uma advertência no capítulo 1, versículo 16, ele diz o seguinte: de fato, nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ou seja, Pedro está dizendo, aquilo que nós procuramos testemunhar, aquilo que nós procuramos ensinar a partir da palavra de Deus, não são fábulas criadas ou inventadas. Isso tem a ver com a verdade que leva ao conhecimento de Deus. Queridos, e com isso Pedro está dizendo que qualquer tentativa de colocar ao lado de Deus, ou acrescentar algo à obra que Deus está revelando para nós a partir da sua palavra,
Qualquer tipo de conhecimento que não está na Bíblia, mas que procura ser um conhecimento que é algo que nos oferece algo que está além da Bíblia, tudo isso, ao invés de nos levar a conhecer a Deus, pode nos levar a rejeitarmos o conhecimento de Deus. Por isso, o apelo de Pedro é: busquem conhecer a Deus e a Jesus. E a maneira como nós fazemos isso é estudando e lendo a palavra de Deus. E aí eu quero continuar ali no versículo 16, ainda ler até o versículo 21. Pedro diz assim: Jesus recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz ainda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidas pelo Espírito Santo. Ou seja, tudo o que você precisa saber para conhecer a Deus e a Jesus está revelado nas Sagradas Escrituras. Se você deseja conhecer a Deus, se você deseja aprofundar o seu conhecimento acerca da pessoa e obra de Jesus, é na palavra de Deus que você tem que buscar. E o conhecimento de Jesus nos dá vida. Se nós desejamos nos livrar da destruição, do caos, da bagunça que muitas vezes a nossa vida pode se tornar por falta de conhecimento, nós precisamos buscar esse pleno conhecimento. Conhecimento de Jesus, de Deus, por meio da palavra que Deus nos deixou. Pois esse conhecimento é o único conhecimento que nos dá vida. E que você possa, também ao longo deste ano, crescer no conhecimento de Deus, de Jesus, por meio da palavra. Amém? Que Deus nos abençoe. Quero mais uma vez convidar você para fechar os teus olhos e vamos ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, muito obrigado porque hoje nós temos a Tua palavra. A Tua palavra está aqui para nos ensinar tudo aquilo que é necessário e importante conhecermos acerca do Deus que nos criou e do Deus que nos salvou e do Deus que age em nossa vida para nos transformar. Senhor, que possamos crescer nesse conhecimento, que possamos nos dedicar ao estudo da Tua palavra, à comunhão contigo e que possamos receber do Teu Espírito Santo tudo aquilo que é necessário para termos um relacionamento mais íntimo e próximo contigo. E assim pedimos também que Tu estejas abençoando cada pessoa que nos assiste nesta noite. Cuida daquelas pessoas que estão passando por enfermidades ou por alguma dificuldade, que Tu estejas indo ao encontro dessas pessoas. E também queremos, neste momento final de encontro que temos, também nos unir em oração, orando a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja com vocês, sobre você hoje e sempre. Uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro.